Já que nem só de Bitcoin vive o homem, hoje a gente vai falar da maior apreensão de criptomoedas do mundo, que foi uma golpista chinesa que roubou muito dinheiro. E é até estranho ver isso, né? Porque chinês dando golpe é algo que não é muito comum no nosso mercado. Então, se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, e esse é um artigo que foi publicado no blog do 99 Bitcoins Brasil. Eu gostaria de reagir a essa notícia aqui com você, e se você não está inscrito ainda, já se inscreve logo aí para você não perder as próximas. E parece que foi confiscado pelas autoridades inglesas as carteiras digitais com cerca de 61 mil Bitcoins. Não, você não entendeu errado. 61 mil Bitcoins. Você faz ideia de quanto dinheiro dá isso? Aqui nesse exato momento o Bitcoin é 116 mil. Eu acho que eu não consigo nem dizer esse número aqui, meu irmão. Vamos dividir para conquistar. Num bloquinho de notas aqui, a cada 3... Nossa, velho! 7 bilhões de dólares, irmão. É muita grana. 7 bilhões de dólares foi apreendido. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Eu quero entender esse caso, porque não é algo comum da gente ver. Uma apreensão, um golpe tão grande que provavelmente deve ter sido há muito tempo atrás, né? Vamos ver como funcionou aqui. A chinesa Yadi Zhang, de 47 anos, ainda é tiazona, hein? Admitiu num tribunal de Londres, no dia 29, final do último mês, a sua responsabilidade num golpe de fraude que resultou na maior apreensão de criptoativos de sempre do mundo. Então foi entre 2014 e 2017, a Arguida terá defraudado mais de 128 mil investidores na China. Na sequência desse esquema, levantou cerca de 40 mil milhões de yuan, que converteu em Bitcoin. Desse modo, o valor de seus ativos em Bitcoin era de cerca de 6,2 mil milhões de euros. Mil milhões, tá? É bilhões. Só que como esse artigo provavelmente foi escrito em português de Portugal, eles falam 1.000 milhões. Então seria 6,2 bilhões. E o processo de investigação, liderado pela Metropolitan Police, em colaboração com as autoridades chinesas, prolongou-se por 7 anos até a detenção da suspeita em 2018. Então, beleza. O golpe ela aplicou entre 2014 e 2017. Em 2018, ela foi presa. E aqui estão os detalhes sobre o golpe e a dimensão dessa apreensão. Então, entre esses anos de 2014 e 2017, ela operou um esquema de investimento que prometia retornos entre 100% e 300%. Olha só que maravilha! Você aí tá achando que vai ficar milionário com cripto da noite pro dia, que viu o joguinho lá, a ferramentinha que promete que você vai fazer 100% ao mês, 300% ao ano. Esquece, amigo. É golpe, é isso aqui que acontece, ó. A maioria dessas paradas que te dá um retorno garantido é golpe. Tem como a gente ter retorno às vezes de 300% num ano com algum investimento? Até tem, sei lá, pool de liquidez, algum stake bacana que você pega, mas não é garantido, é volátil. Tem dia que dá muito, tem dia que dá nada. Então sempre que você vê um investimento que garante o seu rendimento, desconfie, porque o mercado cripto depende de volume. Então é o volume, no caso de pool de liquidez, né, por exemplo, é o volume de negociações que faz com que a gente ganhe as taxas com as pools de liquidez. Se o volume cai, o rendimento cai. Então qualquer coisa que te garanta o retorno acima de, sei lá, 2 ou 3% ao mês já é golpe. Não tem ideia. Aqui, ó, o golpe consistia em angariar fundos junto a investidores chineses, prometendo-lhes os ganhos elevados. Posteriormente, convertia o capital em Bitcoin por forma a ocultar a verdadeira origem dos fundos. A Qian fugiu da China, recorrendo a um passaporte falso do país São Cristóvão e Neves. Acabou por fixar-se em Londres, onde comprou vários imóveis de luxo. Caraca, velho. Ela ainda saiu com um passaporte falso, mano. Além disso, estabeleceu uma parceria com Jian Wen, por forma a tentar branquear mais capital por meio de transações imobiliárias. Wen já era conhecido das autoridades britânicas, já tendo cumprido uma pena de 6 anos e 8 meses no país. Caraca, o cara já tinha sido preso na Inglaterra
E ainda foi se envolver com outro golpe. Não tem jeito, velho. Quem vive de golpe não consegue fazer coisa honesta, né? Em outubro de 2018, a polícia britânica realizou uma busca na mansão de 5 milhões de libras de Kian, em Hampstead Heath, apanhando-a de surpresa, com carteiras digitais contendo 61 mil puts. Por isso que eles conseguiram prender. Que pegaram ela no pulo. Com a boca na botilha, como diz o velho ditado, né? Pegou ela no ato ali com as carteiras e conseguiram prender. Por quê? Se você tem Bitcoin e aconteça o que acontecer, as pessoas só vão ter acesso às suas carteiras se você der. Porque se você não quiser dar, quem que vai te obrigar a fornecer a sua seed phrase? Já parou pra pensar nisso? O único dinheiro seu, que é realmente seu, que ninguém pode te confiscar na face dessa terra, a não ser que você forneça isso, é o Bitcoin e as criptomoedas em autocustódia. Todo o resto é confiscável. Por quê? Banco é centralizado. Se o governo emite alguma coisa, banco, bloqueia o dinheiro do fulano, o banco vai e bloqueia. Inclusive, já que a gente tá falando de Bitcoin também, tá rolando a pré-venda do Bitcoin Hyper. Eles querem criar uma Layer 2 do Bitcoin, usando uma tecnologia da Solana, conhecida como SVM, para poder validar as transações de forma mais rápida e mais barata. Eu achei bem interessante essa proposta. Tá na pré-venda, eles já arrecadaram 19 milhões de dólares e nesse exato momento um token Hyper tá custando 1 cent de doll. Na minha opinião, uma moeda de pré-venda desse estilo aqui, com fundamento, é uma ótima oportunidade para talvez conseguir fazer uma grana na valorização logo após a listagem. Lembrando, o que eu sempre falo, esse tipo de coisa, você vai com o gerenciamento de risco. E eu indico que o gerenciamento de risco seja feito com base em 5% do seu salário. Se você ganhar R$2.000 por mês, 5% disso é R$100. Então você nunca, em hipótese alguma, deveria investir mais de R$100 por mês em coisas arriscadas. Por exemplo, se você cai aqui na plataforma dessa chinesa que deu golpe na rapaziada, o máximo que você deveria ter investido era R$100, porque a probabilidade de você perder é muito grande. E quando você perde só 5% do seu salário, você só fica triste, você não vai ficar em depressão, entendeu? E aqui, ó, na altura, o valor em libras esterlinas rondava 1,4 mil milhões, são bilhões, né? Mas a valorização do Bitcoin elevou o montante para mais de 5 bilhões. E com o Bitcoin valendo, quando foi escrito o artigo, estava 113 mil, agora está 116, tá? Na sequência de uma subida de quase 80% ao longo do último ano, é expectável que o valor dos ativos apreendidos continuem a subir. Agora me diga, o que será que a Inglaterra vai fazer com todo esse dinheiro em criptomoedas? Porque seria um despejinho alto, né? Se eles catassem e resolvessem vender de uma vez só. Aqui, falando do processo judicial, a acusação foi apresentada ao abrigo do Proceeds of Crime Act, tendo Zimin Qian confessando no tribunal de Southwark a posse e a transferência de propriedade criminal sobre a forma de criptomoedas. E essa investigação começou em 2018, depois de a MIT ter recebido um alerta sobre movimentos suspeitos de ativos digitais. Entretanto, as forças policiais inglesas começaram a cooperar com as autoridades chinesas, o que foi determinante para a recolha de provas. Desse modo, foi possível determinar a origem fraudulenta dos fundos. Durante a audiência de declaração de culpa, Will Lin, inspetor-chefe do Comando de Crimes Econômicos e Cibernéticos da MIT, destacou a complexidade do golpe. Ele frisou que a investigação envolveu várias jurisdições e que a colaboração com a China foi exemplar. Parabéns à China e à Inglaterra também. E até o momento ainda não é conhecida a data para a leitura da sentença. Contudo, é previsível que a condenação possa resultar numa pena de prisão longa. Por causa da quantidade de grana, né, velho? E agora vamos ver qual que é o impacto no setor de cripto. Que esse caso estabelece um precedente no combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas, demonstrando o nível de sofisticação alcançado pelas redes de fraude. Então, quando eu falo às vezes também da questão do QIC, que algumas corretoras pedem,
é justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque se fosse igual a casa da mãe Joana, essas pessoas iam usar as corretoras grandes para poder movimentar essa grana, que é fruto de lavagem de dinheiro, dinheiro errado, dinheiro sujo, corrupção, cara. E não é legal. Então por isso que hoje as corretoras pedem o QIC para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E essa apreensão de 61 mil bitcoins ultrapassa os casos como o da apreensão de 90... Por que ultrapassa? Ah, tá, porque na altura, né, foi avaliado. Então teve uma apreensão de 94 mil da Bitfinex em 2022, nos Estados Unidos, e naquela altura valia 3,6 bilhões de dólares. E hoje, esses 61 mil que foi apreendido dessa mulher, valem 7 bilhões de dólares. Além disso, demonstra também a capacidade das forças de segurança em rastrear ativos digitais por meio da análise de redes blockchain da cooperação internacional. Então, se você que é golpista, você acha que só porque tá na blockchain você tá seguro? Não tá não, meu filho. Os caras têm como te rastrear, porque a rede é aberta e todo mundo tem acesso a ver a carteira de todo mundo e o que tá rolando. E quando os caras conseguem ligar o seu nome a uma determinada carteira cripto, já era. Eles conseguem rastrear tudo que foi feito a partir daquilo. A sentença deve impactar a imagem do Bitcoin e demais criptomoedas, reforçando a pressão regulatória no Reino Unido e na União Europeia. Isso aqui já é uma coisa que eu não gosto. Quando começa a falar pressão regulatória, regular criptomoeda, regular rede social, eu já sou meio contra muitas regulamentações, né? Porque, cara, tudo aquilo que entra o governo para pôr o dedo e fazer uma regulamentação começa a andar de acordo com o que eles querem. E o Bitcoin foi feito justamente com a proposta de combater esse tipo de coisa. Então, fica aí, né, a dúvida, a questão. Eu não sei o que você acha, se você concorda comigo ou não, mas seria legal se você comentasse aí nesse vídeo falando um pouco da sua opinião sobre essas questões. E aqui, as entidades regulatórias europeias parecem apostadas em apertar ainda mais as normas sobre o QIC e o AML, Anti-Money Laundering. Por consequência, as entidades financeiras tradicionais e exchanges podem ver-se obrigadas a adaptar processos de due diligence mais rigorosos para evitar exposição a ativos de origem criminal. Isso aqui eu até acho legal, eles tentar combater, né, esse ativos de origem criminal e tal, mas, cara, é uma situação bem complexa, pra falar a verdade, pra poder dar uma opinião. Isso aqui divide muitas opiniões e abre espaço pra muitas discussões em torno disso aqui. Imagina só, se você fosse depositar um dinheiro na sua corretora, por exemplo, a corretora fala, da onde tá vindo essa grana? Da onde você arrumou? Começar a se pedir esse tipo de coisa, que é igual acontece no mundo normal. Então, acredito que a autocustódia, no fim das contas, acaba sendo a melhor opção para esse tipo de situação. Se você curtiu essa análise, eu vou deixar um outro vídeo indicado aqui para você e na descrição vai ter o link do Bitcoin Hyper, caso você queira dar uma olhada nesse projeto. E nunca se esqueça do gerenciamento dos 5%, hein?